tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Pois muito bem, meus caríssimos, amadíssimos irmãos e irmãs na fé, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com a compreensão bacana desse texto bíblico do livro do Gênesis. Esta semana nós estamos rezando exatamente o livro do Gênesis, o primeiro livro que abre a Sagrada Escritura. Eu quero que vocês entendam bem a teologia, não é? Que está debaixo desse texto. Porque vejamos, gente, por isso que a Bíblia, ela não pode ser encarada de maneira fundamentalista e nem literalista. O que é isso, fundamentalista e literalista? É quando a pessoa pega o texto, né, e acha que é do jeito que está aqui. Olha, nós vamos criar tragédias, verdadeiras tragédias. Sabe por quê? Olha ontem, aliás, ontem foi segunda, aquele texto de domingo, a primeira leitura. As 5 missas que eu presidi, graças a Deus, eu deixei aquilo claro para as pessoas, viu? Ali tem um negócio muito sério ali. Quando o escritor sagrado diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Aquilo não pode ser entendido daquele jeito que está lá, não. E eu provo isso. Por quê? Olha, senão eu não vou acreditar no meu pai, eu não vou acreditar na minha mãe. Se eu fosse um homem casado, então eu não vou acreditar na minha esposa. Está vendo? Ou então a minha esposa não iria acreditar em mim. Está vendo? Então o que está ali debaixo? Debaixo daquilo ali? Nós não podemos nem devemos, em circunstância nenhuma, colocar ninguém, por mais importante que essa pessoa seja para a gente, no lugar de Deus. Está vendo? É isso aí. E agora eu quero usar aqui o instrumental, a gente chama de hermenêutica, né? E exegese. São os instrumentais de interpretação bíblica, gente. Eu gosto de Bíblia, né? Então vejamos, por que o escritor sagrado hoje, do livro do Gênesis, está dizendo assim, que Deus, percebendo que a maldade humana, que o homem ia ficando cada vez mais um homem mau, homem aqui no sentido bíblico, né? Homem e mulher, e que os projetos do nosso coração tendiam sempre para o mal, para a maldade, ele se arrependeu. Primeiro, Deus não se arrepende de nada, porque tudo que ele criou e continua criando, porque a criação de Deus não é fechada, é uma criação aberta. Ele continua criando, viu, gente? Ele continua criando mundos, universos, seres, mares, oceanos, florestas, não sei o quê. O que nós podemos ver, o que nós não vamos ver, Deus continua criando. Está vendo? É por isso que de vez em quando, agora a física quântica percebeu isso, né? Que a Bíblia já falava há muito tempo, os teólogos já sabíamos. A física quântica hoje da pós-modernidade chegou à conclusão exata: o universo é elástico.
O que ela está dizendo? Que a criação de Deus é contínua, não para. Está vendo? Não para, Ele continua criando. Mas será que Deus se arrepende? Não. Tudo que Ele criou, continua criando e vai continuar. Ele não se arrependeu. Por que o escritor está usando a palavra arrependimento? Grava isso, gente. Grava isso, hein? Eu vou fazer uma homilia como se fosse uma aula, viu? Eu vou fazer uma homilia como se fosse uma aula. Por que o escritor sagrado está dizendo que Deus se arrependeu? Ele está usando aqui o que nós chamamos de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Jogar para Deus aquilo que é próprio do ser humano. É o ser humano que se arrepende. É nós que nos arrependemos, né? A gente não se arrepende de um punhado de coisa. A gente arrepende de uma palavra que não precisava, tá vendo? Se arrepende de vida errada, se arrepende de um punhado de maldade. Nós é que nos arrependemos, ou que devemos nos arrepender. Deus não se arrepende. Tudo que Ele faz, tudo que Ele criou, continua criando. Tudo que Ele fala, continua a falar, é tudo perfeito, de maneira absoluta. Antropomorfismo. Jogar, passar para Deus aquilo que é próprio do homem. Antropos, em grego. É nós que temos que arrepender. É nós que arrependemos, né? De um punhado de coisa que a gente vai fazendo pela vida fora. Tá vendo? E depois, se vocês me permitem, eu vou demorar um pouquinho, mas vou deixar isso bem clarinho para vocês, né? Então nós sabemos que Deus não se arrependeu, sabemos por que está desse jeito aqui, né? E fala assim: olha, eu arrependi tanto que eu vou exterminar o homem que eu criei. Exterminar tudo que eu criei. Deus não extermina nada que Ele criou. O que é que Deus está querendo exterminar aqui, gente? O pecado, a maldade. Isso Ele sempre quis exterminar. Aí você vai falar assim: não, padre, mas se Ele quer exterminar e Ele tudo pode, por que não exterminou? Porque na verdade nós continuamos a desobedecer, como Adão desobedeceu. Vocês se lembram, um pouquinho, voltando um pouquinho atrás aqui no livro do Gênesis, quando Deus falou assim para Adão e Eva: Adão, Eva, vocês podem comer de tudo que está aqui no paraíso, mas daquela árvore que eu plantei lá no centro do paraíso, não come daquela árvore não. Foi exatamente a que eles foram lá comer. Ou seja, o pecado da desobediência. Como nós desobedecemos, né? Vendo? Nós desobedecemos. Tanto é verdade que antes deles comerem, antes da desobediência, eles estavam nus e não tinha problema nenhum. Eles não se importavam, eles não ligavam, eles não percebiam que estava nu. Ou seja, o que é a nudez na Bíblia, gente? Eles não percebiam. Nós não temos maldade, nós não temos mal, nós não temos pecado. Tudo normal, natural, tranquilo. Está vendo? Depois que pecaram, desobedeceram a Deus, eles olharam: estamos nus. Estamos nus. Vendo, gente? Está dando para entender tudo? Está vendo? Bacana. Né? Então, o pecado da desobediência fez-nos ver que nós estávamos mortos. Se não tivesse cometido o pecado, não tinha problema nenhum. Continuaríamos lá no paraíso. Continuaríamos. Nós não quisemos ficar no paraíso. Porque nós quisemos ser iguais a Deus. Só Deus é Deus, gente. Nós somos criaturas. Mas como que eu percebo que eu sou criatura? Uma coisa muito simples de perceber. É quando você olha para você, dentro de você. Faz esse exercício aí agora. Fazer agora. Olha para dentro de você agora. Vai lá dentro de você, lá no seu íntimo. E faz uma leitura rápida, num slide rápido. Quantas fragilidades, gente. Quantas vulnerabilidades. Como nós somos frágeis. Está vendo? Como nós somos pecadores. Quanta coisa dentro de nós. Agora eu vou puxar um outro texto do Gênesis. Viu? Eu vou puxar outro texto do Gênesis que já antecede esse aqui. Aquele texto lá. Por que Caim matou Abel? Se eles eram irmãos.
pecado da inveja. Eu estou com tanta inveja do meu irmão que eu vou eliminá-lo. Está vendo, gente? Olha, se nós não temos dentro de nós um caminhão de invejas. Um caminhão, tudo coisa, tudo bobagem, gente. Tudo bobagem. Pura bobagem. Está vendo? Pura bobagem. Somos cheios de bobagens, pura bobagem. Tá? Vaidades é bobagem, invejas é bobagem, rancores bobagem, ciumeira é bobagem, tudo bobagem. Nós carregamos um caminhão de bobagens dentro de nós, atrapalhando a gente a ser mais feliz, a ser mais leve, a sermos melhores. Está vendo? Nós não queremos jogar fora, não. É como se nós saíssemos daqui agora, cada um com a sua sacolinha aí, carregando um punhado de lixo. E tem um latão ali, um balde ali para jogar o lixo. Ah, não, eu vou levar para mim. Para que você vai levar lixo para casa? Se está com o tambor ali, vai jogar o lixo. A gente não joga no tambor, não. A gente leva para a vida. Está vendo? Levar para casa, a casa aqui é a vida. Eu estou falando na teologia judaica. Na teologia judaica, a casa para o judeu é a vida. Para os judeus, desculpa, é a vida. Ah, eu e a minha casa já decidimos, nós vamos servir a Deus, só servir a Deus. Eu e a minha casa, tá vendo? Eu, minha esposa e meus filhos. Já decidimos, vamos servir só a Deus. Já está fechado. Eu e a minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Tá vendo? Tá vendo só? Não? Aí eu vou caminhar mais um pouquinho, vocês me permitem. Deus, Ele não extermina nada a não ser o pecado. Ele quer exterminar a maldade. Mas como nós não permitimos que Ele extermine toda a maldade continua. Nós não permitimos. E Ele respeita a liberdade humana, tá vendo? Por isso que quando a pessoa quer viver a vida errada, ela vai viver a vida errada. Ela vai viver na vida errada. Está vendo? Não? Vamos mais um pouquinho aqui. Deus olha e na multidão Ele sabe. Deus já sabe, viu, gente? Ele já sabe o nosso dia de amanhã. Sabe tudo. Daqui 1 milhão de anos sabe tudo. Ele percebeu: Noé, você é um homem justo. Você é um homem reto. Eu estou te escolhendo e você vai ajudar a salvar essa humanidade, Noé. Ah, mas como, Senhor? Faça o que eu te pedir, você vai ajudar a salvar a humanidade. Construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Mas para que é um dilúvio? Tem gente que acha que o dilúvio é para matar, né? Deus não mata nada do que ele criou. Imagina se Ele iria nos matar. Ele morre de amor por nós. Morre de amor. Ele vai mandar o dilúvio para purificar. Está vendo, gente, a razão do dilúvio? O dilúvio é para purificar. E quem de nós não precisa, de quando em quando, de uma purificação? Eu não tenho dúvida disso. Vocês têm, eu respeito. Eu não tenho a mínima dúvida. De quando em quando nós precisamos nos purificar. Está vendo? Então Ele vai mandar o dilúvio, não é para matar a sua criatura fundamental querida, não. É para nos purificar. E para mandar esse dilúvio, para que a sua criação não morra, Ele pede a Noé: coloque um casal, pelo menos, de cada um na arca. Está vendo? Preservar a vida, está vendo? Que a água vai vir para purificar. Estão todos salvos na arca. Esse mundo nosso deveria ser essa arca, viu, gente? Por isso nós temos que cuidar da criação de Deus. Não podemos terminar, não. Está vendo? Por isso essa questão de barragem é muito séria. Não é só. Quase ninguém fala. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ali tem pecado grave. Ninguém fala. Você já viu? O pessoal fala: é tragédia, é crime, é acidente. Já viu? Ele só fala essas palavras. Ah, foi um acidente. Ah, foi uma tragédia. Ah, foi um crime. Ninguém fala assim. Eu vou falar agora. Eita. Foi um pecado. Um grande pecado. Primeiro pecado contra o ser humano.
Quantas vidas poderiam ter sido salvas se alguém que olhou tivesse sido fiel, justo, reto, honesto e não tivesse tido medo de perder emprego, perder status, ser mandado embora imediatamente, mas ficaria com uma consciência sem pecado e emprego se arruma outro, porque se não trabalhar na Vale, vai trabalhar na loja, vai capinar, vai roçar, vai não sei o quê, e pronto. Então não justifica, gente. Isso não justifica. Eu fiquei com medo de ser mandado embora. Não justifica. Não justifica. Tá vendo, gente? Ninguém fala por um pecado gravíssimo, pecado grave. As vidas todas que foram, depois a criação de Deus enquanto rios, matas, animais, peixes, aves e tudo que você sabe que eu também sei. Ninguém fala. Pecado gravíssimo. Destruição da criação de Deus. Está vendo? Como é que eu estou atualizando aqui um pouquinho do texto da leitura de hoje, né? Como que é tranquilo para atualizar essa palavra. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passando os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Fez tudo como Deus ordenou. Se a gente fizesse tudo como Deus ordenou, tranquilo. Mas nós fazemos tudo o contrário que Deus ordenou. Não como. Aí a gente vai lá e come. A gente continua fazendo. Você continua? Não como. Aí a gente vai lá, come bastante, né? Bom, passei rápido sobre a primeira leitura. O Evangelho também prometo não demorar. Vou fazer como se fosse também uma aula, né? Os discípulos tinham esquecido de levar pães. Levar para onde? Para a missão. Foram com Jesus para a missão. Esse tinha que levar pão. Aí foi para a missão, aquele entusiasmo, não sei o que, isso, aquilo, nós vamos fazer muita coisa, nós vamos converter muita gente, Lá pelas tantas, a fome bateu, o estômago começou a roncar. Cadê as sacolas de pão? Cadê as sacolas de pão? Não peço perguntar para o outro, né? Você trouxe? Não, eu trouxe. Era que você teve trazida. Eu não peguei não. Mas por que você não pegou? Eu achei que você tinha pego. Não é assim que a gente faz entre pessoas? É ou não é? Um começa a julgar, né? Eu achei que você tinha pegado. Não, não peguei também não. Bebeu. Tá vendo, gente? Agora nós vamos ver esse negócio, como é que fica bacana, né? Vai ficar legal. Então tá bom, né? Vocês disseram, não? Prestar atenção. Eles estavam, gente. Olha aí o texto inteiro. Eles estavam com um único pão. Tinha só um pão. Quem que era esse único pão, gente? Acertou. Bacana, parabéns. Nota 1000 para você. Eles estavam com um pão só. Quem que era esse pão? Jesus Cristo, o único pão. É só esse pão que nós precisamos, gente. Não precisamos de outros, não. Nós só precisamos deste pão. Por isso nós pedimos a Deus, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Está vendo? Dai-nos sempre desse pão. Nós só precisamos desse pão. Eles estavam com o pão da vida, estavam reclamando pelos pães. Eu vou atualizar isso aqui. Nós temos tudo, gente. Nós temos tudo. E às vezes a gente faz da vida um muro de lamentações. Quem aqui já esteve lá no muro das lamentações, levanta o braço. Já foi lá no muro das lamentações? Lá em Roma? Pois é. Olha lá em Roma, lá na Terra Santa, você esteve lá? Pois é, eu tive. Viu? Eu tive. Como é que é o muro das lamentações? O que é o muro das lamentações, gente? Por que é o muro das lamentações? Porque é uma parte do templo antigo dos judeus que ficou na destruição que Jesus já tinha profetizado. Vocês estão achando lindo isso aí, essa maravilha? É? Tá? Olha. Aí Jesus profetiza. Chegará um tempo que não ficará pedra sobre... E chegou, viu, gente? Porque Deus não mente. Deus não se desdiz. No ano 70 da era cristã, os romanos chegam, invadem,
saqueia o templo, leva tudo que é preciosidade, derruba o templo, aí dos judeus começam a lamentar e a chorar o quê? A destruição do templo antigo. Ficou só o muro, viu? Ficou só o muro. E aí hoje, né, eu pude fazer isso. Eu, padre, olha pra você dizer, comprei kippah é aquele chapeuzinho dos judeus. Coloquei e fui em direção ao túmulo. Aí passava os judeuzinhos baixinho igual esse aqui. Shalom. Aí eu, shalom? Shalom. 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 O que é o shalom? Paz. Tá vendo? Pode ser qualquer hora do dia, viu, gente? De manhã cedinho, à tarde, à noite, eles passam shalom. Shalom. Paz. Porque para o judeu, quando ele diz paz para você, ele está dizendo que você tenha saúde, alegria, tranquilidade, família organizada, casa direitinho, comida direitinho, a roupa direitinho, a paz com Javé, a paz com Deus, a paz com os outros, a paz consigo mesmo. Ele diz isso tudo só com uma palavrinha: shalom. Aí eu fiz de conta que eu era judeu, eu falei, shalom. Você ia saber que eu sou padre cristão católico, né? Então o muro das lamentas, nós não podemos fazer da vida um muro de lamento. Gente, está bom demais, nós temos tudo. Aqui com saúde, roupa bacana, missa legal, bacana, tal, cantores bons, tal, tudo. Temos tudo, temos reclamar nada. Tem reclamar de nada. Às vezes nós corremos esse risco, né? Tem tudo e nós estamos reclamando de tudo. Porque não sei o que Deus foi. Porque não sei o que nós temos que agradecer. Obrigado, Senhor. Que nós temos o único pão, é Jesus. Se vocês me permitem mais um pouquinho aqui, já vou fechando o texto, né? Aí eles começaram aquela conversação, Jesus olhando aquilo, eles pensaram assim: Jesus está falando isso porque nós não temos pão. É porque nós não temos pão. Aí Jesus perguntou para eles assim: por que vocês estão discutindo a falta de pão? Vocês esqueceram? Jesus ia muito à Sagrada Escritura, gente, tá vendo? Por isso nós temos que saber Bíblia. Jesus sabe, né? Ele ia sempre a Bíblia, a Sagrada Escritura. Vocês não lembram quando eu dividi lá 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos ainda sobraram? Aí eles, 12. Vocês esqueceram quando eu dividi lá 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos vocês ainda recolheram? 7. Pois é. Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram disso? Às vezes a gente esquece, gente, que Deus nos ama. É? Às vezes a gente esquece que Deus nos ama. Às vezes esquecemos aquilo que é mais necessário. Às vezes a gente permite que o coração se endureça. O coração tem que endurecer. Não pode endurecer, não. É o contrário. Deixa ele amolecer, não deixa ele endurecer, não. O coração fica molinho. No sentido de abertura para Deus, para os outros, para o perdão, sempre dar chance às pessoas, né? A gente tem que sempre dar chance às pessoas, gente. Não pode bater o pé, acabou. Quando se trata de pessoas, ser humano, a gente tem que estar sempre dando uma chance, sempre acreditando, tá vendo? Eu preciso acreditar. Se ele não cumprir, problema dele. Mas eu fiz a minha parte. Eu dei a minha chance. Eu ofereci a minha chance. Minha parte foi cumprida. Então, tende o coração endurecido. Se o coração endurecer e se faltar a fé, a gente esquece até do amor de Deus por nós. É isso que Jesus está falando. Vocês esqueceram? Jesus faz aquilo que nós chamamos de rememorização. De vez em quando a gente tem que rememorar, rebobinar. Não tem a bobina? Rebobinar, rememorizar. Volta atrás na sua vida e olha quanta coisa bonita Deus já fez. Volta atrás, rebobina, rememoriza, volta lá atrás.
Quanta coisa bonita Deus já fez. Permite que Ele continue fazendo. Permite que Ele continue fazendo. Amoleça o coração que Ele vai continuar fazendo. Agora, se você endurecer o coração, se fechar até para Ele, Ele vai respeitar. Vai respeitar. Amém?